Saudações, camaradas! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. E hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo em homenagem a um cara sensacional, um cara que revolucionou toda a ciência, né, toda a humanidade. Ninguém mais, ninguém menos do que Darwin, né? Papai Darwin completa aí quarta-feira, dia 12 de fevereiro, 216 anos de vida. E é dele que a gente vai falar um pouquinho, trazendo algumas discussões a respeito da sua brilhante teoria que revolucionou toda a humanidade. E aí, por isso, a gente começa com essa singela homenagem do biólogo socialista, de todo mundo que gosta da ciência, que torce pela ciência, né? Afinal de contas, torcer pela ciência é lutar contra o negacionismo. É para isso que nós estamos aqui, né? Nós nos baseamos na ciência, na evidência dos fatos. Então eu coloco como título aí Darwin, o antirracista, justamente porque em tempos de negacionismo, em tempos de situações onde procuram distorcer a realidade, muita coisa é falada a respeito de Darwin, e aí nós estamos aqui hoje para trazer a realidade para vocês, sempre com embasamento nas bibliografias, que eu vou deixar no final desse vídeo, vou deixar nas referências também na descrição do vídeo, quem for ouvir no podcast também. Então, começando, Charles Robert Darwin, né, ele era de uma família de aristocratas, era bem de vida, obviamente. Eu não vou contar a história dele, não vou contar a biografia. Quem gostar de ler, eu recomendo essa biografia aqui, é uma das mais completas que a gente tem sobre Darwin. É uma bibliografia chamada Darwin, A Vida de um Evolucionista Atormentado, de Adrian Desmond e James Moore, da Geração Editorial. É um dos livros mais completos, né? Eu gosto bastante dele, por sinal foi o primeiro livro que eu li a respeito de Darwin. Esse livro aqui eu adquiri ele em 2003, já tinha saído da faculdade, e eu lembro que eu paguei R$50 nele. Você encontra um preço bacana, inclusive no Sebos, viu? Estante virtual, aí você encontra bastante coisa boa. E eu recomendo essa biografia, quem quiser conhecer um pouquinho dele, né? E ele nasce, então, como a gente estava falando, no dia 12 de fevereiro de 1809, completaria, portanto, agora em 2025, 216 anos, né? Ele nasce numa cidadezinha lá na Inglaterra, que ela tem mais ou menos hoje 70 mil habitantes, Shrewsbury, não sei se é essa a pronúncia, né? Meu inglês britânico não é lá essas coisas, mas Darwin foi uma pessoa muito importante no contexto da evolução, principalmente depois que ele faz essa viagem no Beagle, né, no navio, nessa embarcação, depois de uma certa crise existencial que ele teve, e aí ele vai fazer essa viagem aí durante 4 anos e 9 meses praticamente, onde ele, junto com o capitão Fitzroy, né, ele vai automaticamente aí fazendo um percurso ao redor do mundo todo, o que inclui, como a gente vê no mapa, passagens pelo Brasil. Né? Então ele teve essa situação aí, rodando o mundo, né, saindo lá de Plymouth, não sei se é essa pronúncia também, na Inglaterra, né, viajando ali várias regiões. E aí nessa excursão que ele faz, excursão entre aspas, né, ele passou uns perrengues, inclusive no livro relata bastante coisa a respeito disso, enjoo principalmente, enfim. Ele leva alguns livros, ele vai coletando muito material, coleta rochas, coleta fósseis, amostras de animais, de plantas, e aí com tudo isso, ele acaba posteriormente colocando tudo isso junto, né? Ele vai escrevendo, vai elaborando algumas ideias, e aí posteriormente ele então rompe com essa visão criacionista, né, que dominava exatamente o mundo naquele momento, e ele elabora, então, a teoria da origem, da evolução das espécies. Na verdade, o termo evolução Darwin nunca falou, né, justamente porque ele não acreditava que evolução biológica, como ela não é, né, ela fosse algo a ser melhorado sempre. Então ele falava que sempre, através de uma seleção natural, os organismos mais aptos, os organismos que apresentam características para sobreviver naquele momento, naquele determinado local, que são os sobreviventes. E o ponto principal que fez com que Darwin, principalmente, relutasse muito no começo em
publicar os seus escritos, né, a sua principal obra, principalmente, é que ele chegou à conclusão de que o homem é um animal, o que leva, inclusive, a ser motivo de chacota nessa sociedade religiosa, né, que ele tinha muito respeito pela religião, mas ele não podia mais omitir essa informação. Então ele foi vítima, inclusive, de chargistas que tentaram difamá-lo, colocando ele, como a gente vê nessa charge, no corpo de um primata, né, de um chimpanzé. E aí, obviamente, começa o processo do que seria hoje o cancelamento de Charles Darwin, né, tentando aí desmoralizá-lo, né. A família foi muito perseguida, os filhos dele foram perseguidos em função dessas revelações que ele fez, cientificamente baseadas, né. Então, Darwin teve essa contribuição, ele foi muito corajoso a respeito disso, mas ele não foi o primeiro, né. Óbvio que ele foi o mais importante, a sua teoria hoje é ainda a mais importante, porque tem muitas evidências. Então, Darwin teve muita paciência, né, para compartilhar, para escrever, para juntar os fatos, e conseguir, obviamente, escrever a respeito disso. Mas a gente não pode esquecer também, e aí eu quero aproveitar e fazer aqui algumas colocações, né, que antes disso o criacionismo, também chamado de fixismo, é o que dominava a sociedade, ou seja, os seres eram criados, principalmente na região ocidental, de acordo com a tradição bíblica, né? O livro sagrado, a criação lá do homem, Deus fez o planeta, fez o mundo, né, em 7 dias, o homem veio do barro, da costela de Adão nasceu a Eva, e assim sucessivamente, toda aquela história, aquela fábula que o livro ali sagrado acaba relatando. E ele, o Darwin, então, foi importante, mas antes dele nós tivemos, na Europa, inclusive, Lamarck, que rompe com essa ideia do fixismo, trazendo corajosamente também, e aí é bom a gente lembrar, tanto Darwin quanto Lamarck, principalmente Lamarck, tiveram bastante coragem, porque eles eram de famílias abastadas, tinham condição de se manter financeiramente. Então é muito mais fácil você chocar a sociedade com essas teorias, né, com esses novos pensamentos, uma vez que você tem como se sustentar. Então Lamarck ele faz isso daí, principalmente através de 2 ideias que não se sustentaram, obviamente, a lei do uso e desuso. Então ele falava, por exemplo, o exemplo clássico da girafa, né? Se a girafa ela precisa comer um alimento que está mais alto, ela automaticamente ela vai esticando o seu pescoço conseguiria chegar nisso daí e passaria essas características adquiridas no indivíduo para a sua prole. O que a gente sabe muito bem que não é bem assim que acontece. Que a gente sabe que existem variações. Eu tenho girafas de pescoço comprido, girafas de pescoço médio e girafas de pescoço curto. O que mais para frente, com a genética, a gente vai entender o porquê dessa variação. E aí, obviamente, que Lamarck não conseguiu provar isso. Um exemplo clássico, né? O cachorro que nascia, o cachorro que cortava-se o rabo dele, a cauda dele, o filhote nasceria sem. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então, Lamarck ele é importante, obviamente, por romper essa ideia do criacionismo, do fixismo, mas o fato dele não ter argumentos, não ter a materialidade, né, as evidências científicas necessárias, acabou caindo em desuso, literalmente, né, fazendo um trocadilho com a lei que ele propôs. Isso em 1809. 50 anos depois é que Darwin vai revolucionar tudo isso. Então ele aproveita dessa coragem de Lamarck e utiliza-se dos seus conhecimentos, que trocou inclusive com Alfred Wallace, né, para elaborar a teoria da seleção natural. Mas eu quero também chamar a atenção aqui que, como é típico do Ocidente, há um apagamento, principalmente de situações que não envolvem o Ocidente. Principalmente quando a gente está falando ali do centro europeu, essa ideia eurocêntrica que nós temos, em achar que a Europa, até então, era o centro do mundo. E aí nós chamamos atenção para um muçulmano, que é o Nasir al-Din Tusi, que 600 anos antes de Darwin, ele já propunha uma evolução das espécies. Então ele fala, por exemplo, eu vou ler o que está escrito nesse trechinho aí, de um dos livros, né, ele era um polímato, ou seja, ele tinha conhecimento de várias áreas, e ele falava o seguinte, que os organismos que podem ganhar as novas funcionalidades mais rapidamente
são mais variáveis. Como resultado, eles ganham vantagem sobre outras criaturas. Os corpos estão mudando como resultado das interações internas e externas. Então percebam, nós estamos falando de 600 anos antes de Darwin, antes de Lamarck, de um muçulmano, que era lá da região da Pérsia, o atual Irã, que já falava nessa mutabilidade, que não falava mais em fixismo. Mas, obviamente, que a nossa educação eurocêntrica, ocidentalizada, ela nem fala sobre isso. Né? Quando você vai estudar, aprofundar na ideia da evolução, que você acaba achando algumas dessas coisas. Tá? Então, só um parênteses aqui para a gente fazer também uma homenagem a esses outros brilhantes pesquisadores, cientistas, que saem, né, dessa centralidade da Europa, ali do Ocidente principalmente. E aí, então, eu também quero trazer uma situação que a gente poucas vezes acaba linkando, que Darwin era contemporâneo de Karl Marx. E é uma coisa importante, porque o próprio Marx lê a obra Origem das Espécies, né, cujo título inteiro, que a gente poucas vezes a gente repica, né, repete isso daí, replicando a origem, o título original desse livro, que é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. E Marx leu isso daí. Ao ler essa obra de Darwin, ele ficou encantado. A gente vai falar de algumas frases, obviamente, né, que Marx faz, inclusive com Engels, para elogiar essa obra de Darwin. E aí, como agradecimento pelas publicações de Darwin, o próprio Marx envia a cópia do primeiro volume do Capital com uma dedicatória, né, falando que ele era o admirador sincero de Darwin. E aí relata-se, inclusive, que o volume 2 do Capital ele oferece uma dedicatória para Darwin. Só que Darwin rejeita essa oferta. Né? Nas palavras de Darwin, abrindo aspas, eu preferiria que o tomo ou o volume não me fosse dedicado, embora esteja grato por me honrar com sua intenção, pois isso implicaria, de certa maneira, minha concordância com a totalidade da obra, a qual eu não conheço. Ou seja, Darwin, como sempre relata-se muito na sua biografia, foi sempre muito humilde. E automaticamente ele recusa isso daí porque ele não sabia de tudo, ele não se envolvia com totalmente com as ideias da economia, com a própria filosofia econômica. Então ele recusa essa dedicatória que Marx propõe para que seja feita no volume 2 do Capital. Mas a importância do materialismo que a obra de Darwin traz foi motivo de elogio para Marx. Tanto é que ele fala para Engels, e aí no livro do professor Lejane Mirhan, que eu recomendo também, chamado Marx para Principiantes, quem quiser, inclusive, fazer uma propaganda aqui do camarada professor Lejane. Ele tem um box, né, dos 5 grandes pensadores, Engels, Marx, Lenin, Mao e Stalin. E aí eu recomendo uma leitura bem agradável, e aqui ele fala, né, eu tirei esses 2 trechos exatamente, sem querer já abrir na página aqui, onde ele cita, né, as obras de Darwin, e aí Marx cita exatamente numa carta para Engels e fala que o desenvolvimento do método dialético e do seu materialismo só foi possível a partir da descoberta científica muito importante, dentre as quais se destaca a teoria da evolução de Darwin. E o próprio Engels, falando com Marx, fala que assim como Darwin descobriu a lei da evolução na natureza humana, Marx descobriu a lei da evolução da história humana. Ou seja, o Marx reconhece, e Engels, né, os 2 grandes pensadores ali, reconhece que a materialidade dos fatos, que essa história da sociedade humana, ela tem uma relação direta também com o materialismo da evolução. E Marx completa e fala que o livro de Darwin é muito importante e me serve de base na ciência natural para a luta de classes na história. Então, nesse ponto, foi uma coisa bastante interessante, que Marx e Darwin, trocando essas correspondências e se conhecendo, sendo contemporâneos, obviamente, isso foi uma coisa positiva para o avanço dessas pesquisas, para o avanço das teorias, né, que até hoje. No entanto, um sujeito que, por sinal, era primo de Darwin, que é o Francis Galton,
ele utiliza-se das ideias darwinistas, da seleção natural, dos indivíduos mais aptos a sobreviver sob determinadas competições, sob determinadas condições, e cria a eugenia, né? Ele que dá esse nome, inclusive, gerando o fatídico termo darwinismo social, que é, na verdade, uma maneira da burguesia, da elite burguesa, principalmente, tentar utilizar do darwinismo, né, para justificar os seus crimes, para justificar o seu imperialismo, para justificar o racismo, as políticas imperialistas e, obviamente, as desigualdades sociais. Que, curiosamente, isso daí não fica no passado. Isso daí até hoje perpetua. Um exemplo prático e realista que a gente está vendo é exatamente o Estado nazi-sionista de Israel, com a sua política racista, colonialista e de apartheid, que há mais de 76 anos está impondo ao povo palestino, sempre com o julgamento de que os povos palestinos, que as pessoas da Palestina são bárbaros, são selvagens, né, são os indígenas ali que devem ser exterminados. Então percebam que nós estamos falando do século XIX, mas que agora, ainda no século XXI, essas políticas eugênicas que esse indivíduo, Francis Galton, primo de Darwin, tentou utilizar, seguem até hoje sendo usadas, né, de forma equivocada para promover uma prática racista, por exemplo. E o curioso de tudo isso é que o próprio Darwin, apesar de ser aristocrata, ele era um defensor ferrenho contra a escravidão. Ele era um abolicionista e durante a visita no Brasil, inclusive, ele tem vários relatos em várias publicações, né? Pois eu indico outros livros aqui, em que ele mostra exatamente, né, o seu asco em relação à maneira como os ricos do Brasil tratavam os escravos, os negros. Então, olha como que a história é, né? O primo dele pega a ideia de um abolicionista, a ideia de um defensor das causas humanas e tenta deturpá-los justamente para criar um argumento do que nós chamamos hoje, né, de darwinismo social, que é o racismo científico que eles tentaram imputar. E no Brasil, esse racismo científico ele ficou bastante evidente durante o Império, né, 1870, 1930, com a elite intelectual brasileira, né, que usava desse termo, tentava utilizar os argumentos que Darwin expandiu através de suas obras, né, não foi uma única obra, mas obviamente a principal delas foi A Origem das Espécies, para tentar justificar e falar que a miscigenação era o responsável pelo atraso de uma nação. Eram povos inferiorizados, tinham uma cultura inferior, eram responsáveis pela criminalidade, eram os responsáveis pela incidência de doenças mentais que ocorriam numa população e defendiam abertamente o extermínio desses indígenas, assim como dos negros. Então percebam que eles utilizavam de argumentos que não saíram jamais da boca de Charles Darwin, jamais foi escrito por Darwin, para tentar deturpar essa ideia, para justamente justificar uma tentativa de racismo, uma tentativa de extermínio, uma tentativa de apagamento de povos originários. Então eles falavam que era um processo de civilização contra as selvagens, contra os bárbaros. E nesses grupos inferiorizados, negros, indígenas e os miscigenados, né? Destaco dois importantes camaradas, né? Não são os únicos, obviamente, mas dois importantes deles. Um que é um jornalista negro, né? Era o jornalista Manuel Quirino, e o outro é um médico, um psiquiatra, Manuel Bonfim, os dois Manuéis, né? Um Manuel, outro Manuel. E eles são muito taxativos quando eles começam, principalmente nas escolas, né, nas faculdades, que começam a adotar essa postura racista, né, justificando com essa tentativa do racismo científico. E Quirino ele tem uma fala bastante contundente, em que ele fala o seguinte: as qualidades negativas atribuídas a africanos e descendentes não eram congênitas,
mas advindas das condições adversas que a escravidão os impunha. Então ele escancarou exatamente o porquê que vocês falam que os negros, no caso específico ele fala dos negros, né, dos africanizados, por que eles são taxados como inferiores, como incultos, como bárbaros? Porque a escravidão impôs tudo isso a eles. Então ele desmonta completamente tudo isso. Antropólogos, posteriormente, foram desmontados, né, desmentidos, inclusive, pelo próprio Manuel Bonfim, que eles utilizavam a medida do crânio, né, faziam a craniometria, né, falando, olha, ó, pessoas que têm um crânio com determinada medida são as pessoas inferiorizadas. Né, então, são pessoas que não seguiam o padrão europeu. E, obviamente, eles seguiam o padrão europeu para tentar justificar. Né, clara visão racista, preconceituosa que existia. E aí, quando a gente analisa essa situação com o que a gente está vendo hoje em dia, quando nós vimos recentemente no passado tenebroso que nós tivemos sobre o desgoverno, né, de Jair Bolsonaro, que criticava os indígenas, criticava os quilombolas, as populações ditas, né, de minoria, por exemplo, quando ele negou vacina para os Yanomamis, quando ele negou água potável para os Yanomamis, quando ele esteve no Clube Hebraica, né, sionistas apoiando, inclusive, difamando, né, menosprezando, e foi punido por conta disso, inclusive, quando ele fala que os quilombolas não servem nem para procriar. A gente vê que não é mera coincidência. Quando a gente vê recentemente essas alianças espúrias entre Trump com Elon Musk fazendo a saudação nitidamente nazista, não vem querer falar que foi mandando o coração, toda aquela balela toda que ele tentou depois passar por cima, né? A gente está vendo que nós estamos caminhando novamente para esse período que procura justificar determinadas atitudes com essas posturas, né, pseudocientíficas. Não à toa a extrema-direita, esses regimes nazistas, fascistas, nazicionistas, como a gente está vendo o Netanyahu, né, o Benjamin Netanyahu, né, não à toa ele está lá em conluio com o Donald Trump, né, o cara de Cheetos aí, o cara laranja. A gente está vendo essas distorções da realidade que vão fazer com que tentem justificar, né, ou tentem minimizar, ou simplesmente escancarar, como os ministros israelenses, o Ben-Gvir, né, o Smotrich, falando, não, é justo e moral que 2 milhões de palestinos morram de fome. Falando isso escancaradamente, e não gera nenhum tipo de, não sei nem a palavra, de repúdio, não é simplesmente repúdio, né, mas a população mundial, ela aceitou. Ninguém falou nada. Ah, falou aí tá errado. Não, simplesmente ele falou e pôs adiante todo esse plano de extermínio, de limpeza étnica que Israel, esse Estado farsante invasor, apoiado e apoiador do nazismo. Quem duvida sobre isso, vai procurar o que é o Acordo de Hávara, por exemplo, quando os nazistas, né, tiveram apoio dos sionistas para conseguir levar os judeus ali, europeus, que não tem nenhuma ligação com a região da Palestina, né, levar lá para ocupar a Palestina, para invadir a Palestina. Então a gente está vendo esses discursos desse neocolonialismo, a gente está vendo esses discursos racistas, a gente está vendo agora o próprio Trump falando que vai tomar o Canadá, que vai tomar a Groenlândia, o canal do Panamá. Então percebam que nós estamos falando em 2025, não são meras bravatas, quem dera fosse. Mas a gente está vendo a capacidade que esses caras têm. E quando tem todo o poder financeiro, quando ele tem esses bilionários nos seus governos, o genocídio, ele é televisionado em tempo real e a gente acaba banalizando, a gente acaba normalizando tudo isso. Ao mesmo tempo, outras guerras invisíveis, como a gente está tendo, e pouca gente sabe, né? República Democrática do Congo, onde já são 12 milhões de deslocados, perdão, falei do Sudão, isso daí. O Sudão desde 2023, portanto indo para o segundo ano, o Sudão e Sudão do Sul, a gente está tendo ali uma guerra invisível que pouquíssima gente ouve falar,
E no Sudão são 12 milhões de deslocados. Na Palestina, naquele pequeno trecho palestino, 2 milhões de deslocados. Sem contar os mais de, oficialmente, 60 e quase 68 mil mortos, assassinados por Israel. E no Sudão, são 12 milhões deslocados. Quando a gente fala na República Democrática do Congo, que é uma guerra que já dura mais de 30 anos e já ceifou a vida de 10 milhões de pessoas, quantos de vocês que estão assistindo aqui já ouviram falar sobre Sudão, sobre República Democrática do Congo? Pouquíssimos. Por quê? Porque são guerras invisíveis. E por que será que são guerras invisíveis? Será que tem a ver porque é uma população de pretos e pretas? Será que é porque tem o interesse do império para justamente explorar esses minérios? Ah, mas Padula, são países pobres. O Sudão até é um país pobre. Mas quando você pega a República Democrática do Congo, é um dos países mais ricos. E a gente está tendo essa guerra há mais de 30 anos. E por que isso está acontecendo? Por que o apagamento dessas pessoas? A Palestina, há 77 anos, sofre com esse regime de apartheid, esse regime nazista, esse regime racista que Israel impõe. E a gente só está divulgando agora, justamente, quer dizer, a gente não, a gente vem falando há tempos, mas a divulgação está sendo feita agora por conta das redes sociais, né, por conta dos celulares que estão filmando. Não à toa, isso incomodou demais o Estado nazi-sionista de Israel, que começou a cortar sinal de internet, que começou a assassinar centenas de jornalistas que denunciavam os crimes de Israel, crimes contra a humanidade que estavam cometendo ali. Então percebam que quando a gente ouve esses discursos, essas manifestações com saudações, né, de regimes ditatoriais que a gente está vendo, tudo isso eles vão usar como argumento a ideia deturpada que eles tiveram, que tentam, né, utilizar, por exemplo, através dessas ideias que Darwin propõe. Tenho certeza absoluta que se Darwin estivesse vivo hoje, ele estaria profundamente revoltado com o que não apenas seu primo fez, mas o que essa extrema-direita tenta utilizar, ao mesmo tempo que ela é negacionista dos fatos, da materialidade dos fatos, ela tenta justificar coisas absurdas, falando que palestinos são bárbaros, que os indígenas são atrasados, que não são civilizados, que os quilombolas, né, que tem que exterminar tudo, que tem que destruir tudo. Eu tenho certeza que Darwin estaria revoltadíssimo com tudo isso daí, né? Felizmente para ele não está vivendo esses tempos que nós estamos, mas nós estamos aqui para resistir, nós estamos aqui para informar, nós estamos aqui para mudar, né? Nós temos que ser a mudança que nós desejamos para o planeta, e é isso que a gente faz. E aí, para finalizar, e não falar muito mais do que eu já falei aqui, eu deixo aqui para vocês uma indicação de um filme, né, de 2009, chamado Criação, com a Jennifer Connelly, inclusive, um filme bem bacana, que conta um pouquinho da história de Darwin, é um romance, né, mas que conta um pouco todo o sofrimento dele, desde o processo de divulgar suas obras, né, até o momento que ele publica, as relações pessoais que ele tinha, os problemas, os atritos que ele tinha dentro da própria família, o sofrimento que ele tinha, né, em função principalmente da morte de sua filha, que vai gerar toda uma... Talvez o que impulsionou, né, esse rompimento religioso que ele teve, né, quando ele, entre aspas, acaba culpando o Deus que ele acreditava pela morte de sua filha, né, e aí a gente vai ver entender depois o porquê que essa filha morre. E eu também quero deixar algumas dicas de livros, né, já indiquei para vocês, então, esse Darwin, a vida de um evolucionista atormentado, recomendo bastante, tá? Ele é bem completo, é um dos livros mais incríveis sobre a vida de Darwin. O Marx para principiantes, do camarada e professor Lejeune Mirand, que vocês encontram lá na editora A Parte, né? Se você digitar lá Marx para principiantes, vocês vão achar, mas a editora A Parte com 2 P's. Temos também, pela editora Unesp, Filosofia Zoológica, do Lamarck,
Então é a obra inicial também de Lamarck, em que ele fala um pouquinho das suas ideias de mudanças dos animais, e obviamente citando o próprio Charles Darwin, né, Papai Darwin, A Origem das Espécies. Essa é uma das edições mais bonitas, né, que tem aqui, e também a Ubu Editora lançou essa brilhante obra aqui também, né, um tamanho menorzinho aqui, bem interessante, chamada também Origem das Espécies. A biografia, a autobiografia que Darwin escreve, né, desde 1809 até 1882, ou melhor, isso é a data de nascimento e de morte dele, em que ele cita algumas relações, algumas cartas que ele acabou escrevendo, e duas obras também bastante interessantes de Darwin, que uma é A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, em que ele faz uma comparação, né, mostrando o nosso lado animal, a nossa natureza animal, quando ele compara as feições, né, dos animais, por exemplo, quando o animal está triste, quais são os sinais que ele acaba demonstrando, o que ele faz, o que nós fazemos, inclusive, né, algumas dessas feições. Então, é uma obra bastante interessante, talvez nem todo mundo conheça. E uma outra também bem bacana, que eu demorei para achar, mas eu achei, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, em que ele aborda também as questões da seleção sexual. Temos também obras que não são de Darwin, mas falam sobre Darwin. Essa daqui é bem legal, chamada As 20.000 Léguas de Charles Darwin, O Caminho até a Origem das Espécies. Foi lançada recentemente também pela Fósforo Editora. Aí fica a dica, quem é professor, a Fósforo Editora, você se cadastra, você tem 30% de desconto nas obras. Esse é um livro que eu recomendo também. Esse outro lançado pela Duas Aspas, também bem interessante, chamado Darwin no Brasil, né? É uma obra que relata a visita pontual de Darwin no Brasil, citando inclusive algumas das passagens que eu comentei com vocês durante a visita que ele via os negros escravizados, ele falando um pouquinho, né, de como foi essa visita no Brasil. Uma obra bem legal, bastante ilustrada também. E quero deixar como recomendação também para você, que é professor, que é professora, essa obra bastante interessante, chamada Darwinismo e Racismo Científico no Brasil. Ela foi publicada em 2023, se não me falha a memória. Isso, 2023. É da UFES, né, da editora, Feira de Santana, na Bahia, em que mostra exatamente como, durante o período que a gente comentou aqui no vídeo, o racismo científico ele foi infiltrado no Brasil. E ele traz algumas maneiras da gente trabalhar isso daqui em sala de aula para conter exatamente essa ideia do racismo. Porque não basta a gente simplesmente ser contra o racismo. Nós temos que ser antirracistas, já dizia uma certa camarada Angela Davis, né? E, ao mesmo tempo, a nossa própria educação, baseada, né, nas leis que nós temos aqui, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que tem como base a história, né, de luta antirracista, a educação antirracista. Então, fica aqui o meu agradecimento. Se você gostou, curte, compartilha. Vamos comemorar aí aniversário desse camaradinha que está aqui. Opa, desse lado mais fácil, né? Desse camaradinha aqui, né? Papai Darwin, 216 anos de ciência, 216 anos de luta, de coragem, e que a gente faça essa boa luta, que a gente continue travando essa boa luta, que é baseada na ciência, que é baseada na luta antirracista, anti-imperialista, anticolonial. Tá bom? Curta, compartilhe, comente, ajude a gente chegar em mais gente. Um grande abraço, beijo no coração de todos e hasta la vitória sempre. Valeu!